Vamos fazer um estudo sobre um exemplo de como uma pessoa pode sair das dívidas usando a técnica do orçamento pessoal. Fiz uma apresentação aqui que vai exemplificar uma hipotética pessoa que está saindo das dívidas através do uso, da implementação do zero de um orçamento pessoal. Então vocês imaginem aqui uma pessoa que nunca na vida fez um orçamento. Ela vai pegar papel e caneta e vai começar a jornada dela para quitar a dívida e chegar a uma situação de liberdade financeira. Então, primeiro ela descobre os gastos mensais dela, podem ser divididos entre fixos e variáveis. Nos fixos eu coloco entre aspas porque nada é fixo nessa vida, né? Mas enfim. Então, os fixos seriam aluguel, ela paga R$800, a água paga 30, a luz ela paga 90, internet paga 100, um total de 1.020. Os variáveis seria supermercado, R$600, combustível seriam R$300, vestuário R$500 por mês em roupas, diversão R$200 por mês em diversão, doações R$100 por mês as ofertas que ela faz, as doações que ela faz para quem ela tem a oportunidade de ajudar e tudo mais. Total R$1.700. Então, usando esses dois quadros aqui, a gente percebe que o maior gasto dessa pessoa é o aluguel. Então, eu coloquei aqui, o maior gasto dela é o abrigo. Daí eu dei aqui uma hipótese de como ela poderia sair do aluguel. Se ela quem mora no interior sabe que tem terreno barato no interior, às vezes num bairro que ainda está se desenvolvendo, etc. Então vamos supor, se ela achasse um terreno de R$50 mil e ela quisesse fazer uma casinha de 50 metros, uma casa com 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, ela gastaria mais R$50 mil, total R$100 mil. Em teoria, em 4 anos, 48 meses, se ela juntasse R$2.083 por mês, ela teria os R$100 mil necessários. É um exemplo de N possibilidades que ela poderia achar. Ela pode financiar a casa? Pode, mas daí a única coisa que ela vai estar alterando aqui é, em vez de aluguel, vocês teriam prestação da casa. E geralmente seria mais que R$800, mas existe essa possibilidade também, mas ela não resolve o problema de evitar o gasto. Que ela poderia, por exemplo, adiar, vamos supor que seja um jovem que está pretendendo casar, adiar o casamento em alguns anos e continuar morando com os pais, dar uma ajuda financeira para estar ficando lá e tenta juntar o dinheiro, ou vamos supor que ele não vá casar, mas ele pode adiar morar sozinho, por exemplo, ou ele pode dividir um apartamento, mas dividir apartamento, casa com amigos, extremamente perigoso, porque geralmente leva você a gastar mais, assim como relacionamento leva você a gastar muito mais, porque você está sempre preocupado em agradar e tal. Quando você tem um amigo, alguém morando junto, você está sempre preocupado em se divertir, vamos pedir pizza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para a praia, blá, blá, blá. Geralmente o gasto fica muito maior do que a economia de morar sozinho. Então, duas hipóteses. Achar um abrigo alternativo, como é a ideia que eu falei, fazer uma casinha pequenininha, pode até ser menos que isso. Morar num carro, por exemplo. Se você tem um negócio próprio, dormir, vamos supor que você seja um dentista, dormir no próprio consultório. Você pode, por exemplo, dormir numa outra forma de abrigo que não seja a casa dos seus sonhos e tal. Você pode alugar uma casa mais barata, etc, etc. Então, o abrigo, eu coloquei aqui uma categoria próxima, porque o abrigo vai ser quase sempre o gasto justificável mais alto de todos. E o resto por exemplo, dívidas, etc., podem estar mais altas do que você gasta em aluguel, mas aí já é consequência da situação ruim financeira que você se enfiou, não é parte do gasto real para uma pessoa existir. Então vamos continuar. Então averiguamos o problema aqui, 1.020 mais 1.700, ou seja, 2.720 é o que a pessoa gasta para... Se ela estiver ganhando menos que 2.720, aí a gente tem um problema muito grave. Se ela ganha 2.720, ela também tem as dívidas que a gente nem entrou ainda não. Então já é um sinal positivo. Se ela colocou no papel que o que ela realmente precisa para manter o estilo de vida
é 2.720 e ela ganha mais que 2.720, já é um bom sinal. Então percebam que, claro que vocês não tem que fazer uma apresentação bonitinha igual essa aqui. Vocês vão pegar um lápis, uma caneta, uma calculadora e vão colocar na ponta do lápis. Vocês, a pessoa que vocês estão ajudando, etc. A primeira etapa, depois que você fez o diagnóstico da doença, que é o que a gente fez no capítulo anterior, é redução de gastos variáveis. Daí eu coloquei aqui os gastos variáveis que a gente averigou, situação atual em vermelho. Daí a gente já viu supermercado 600, combustível 300, vestuário 500, diversão 200, doações 100, total de 1.700. Então, primeiro um corte primário. Corte no supermercado, reduzir de 600 para 500. Como se reduz gasto em supermercado? Tem duas opções, ou troca de marca ou diminuição de volume. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que vocês compravam o shampoo X que custava R$25. Então, a primeira hipótese é trocar para o shampoo Y que custa R$11. Aí você tem uma economia de R$13 num único item. Isso vale para biscoitos, vale para... nós precisamos ter uma carne, talvez por alguns meses a gente vai comer só frango, que é a carne mais barata que existe. São exemplos de como você pode trocar marca ou produto. Quando eu falo marca, eu falo algo que substitua. A gente comia o pão X, a gente pode comer o Y, desde que não altere muito a dieta. Vamos supor, se você nunca comeu pão branco na vida e sempre comeu pão integral, que é infinitamente mais saudável, óbvio que você não vai destruir a sua saúde comendo pão branco só para economizar R$2-3, porque no final o gasto com cardiologista, com nutricionista vai ser muito pior. Mas tirando isso de comer lixo, você pode sim trocar marcas e tal. Tem marcas que tem uma qualidade razoável e o preço não é caro. E a outra opção é diminuir volume, inclusive pode ser zero. Vamos supor, a gente sempre compra 4 litros de sorvete todo mês. Primeiro que faz mal pra caramba o sorvete. Vocês podem simplesmente cortar o sorvete, comer fruta, comer um biscoito integral. Uma opção genial para quem é viciado em sorvete é tomar iogurte. Compra um iogurte natural, sem açúcar, adoça com adoçante ou com mel. Vai com certeza dar uma segurada na sua vontade de tomar sorvete. Sorvete é um exemplo, senhores. Troque sorvete por danete, por pudim, por qualquer coisa. Por álcool. Se você puder cortar a bebida alcoólica, eu posso garantir para os senhores que não está ajudando em absolutamente nada a sua vida. Então, esse é o gasto do supermercado. Como se corta? Voltando, troca de marca, diminuição de volume. Combustível, de 300 para 250. Como se diminui combustível? Só tem uma forma, usar transporte alternativo ou deixar de ir a determinados lugares. Ir a pé, etc, etc. Vestuário, de 500 para 200. Isso é muito simples. Geralmente a gente tem um monte de roupa no armário que a gente não usa. Então, a primeira coisa é fazer um inventário do que você tem no armário, voltar para rotação, as coisas que estão largadas lá, voltar a usar, e o que não for usável, doar, ou fazer, se não dá para doar, porque é muito porcaria, faz virar pano de chão, faz virar cobertor do gato, enfim. E para de comprar roupa, porque comprar roupa é vaidade pura. A não ser que você esteja... Você tem 2 calças, uma tá rasgada. E a outra tá quase rasgando. Aí é bem provável que muito em breve você vai ter que comprar uma calça. As suas camisetas estão todas rasgadas, estão todas descoradas. A sua camisa tá imunda, não dá nem para lavar mais. Ela já lavou tanto que ela tá dissolvendo. Aí tudo bem, aí você tem que comprar uma. Mas enquanto você tá numa situação terrível dessa, nem tente mostrar que você tem dinheiro, porque você não tem. O que adianta você andar sempre na moda, mas na verdade você não tem nem dinheiro? É ridículo se você não tem nem dinheiro para isso. Há exceções. Por exemplo, se, vamos supor, um corretor de imóveis não pode andar maltrapilho por aí. Mas eu garanto para os senhores que quando o seu cliente, corretor de imóveis, seja um advogado, ele está muito mais preocupado com o que se refere ao seu ofício mesmo do que com a sua roupa. Talvez um advogado, sim, um advogado com uma roupinha limpinha, alinhada, tal, chama atenção. Mas não o suficiente de que não existe ninguém idiota o suficiente que fala, nossa, esse é um bom advogado porque ele tem uma roupa bonita.
Não, ninguém é tão idiota. É claro que se você vai com um terno rasgado, a pessoa vai se assustar e falar, putz, esse cara não faz nem para comprar um terno. E se você tiver com uma roupa decente, limpa, ainda com um estado de conservação razoável, as pessoas não vão perceber a sua roupa, é o que basta. A não ser que você esteja num ramo que realmente a apresentação é tudo, sei lá, nem consigo imaginar assim de cabeça um modelo, não sei. 99% das profissões a roupa não é assim tão importante. É óbvio que você não pode andar maltrapilho. Mas para não andar maltrapilho, não precisa gastar R$500 por mês. Em teoria, R$200 resolveria. Diversão, cortou de 200 para 100. Não quer dizer que você vai se divertir menos. Você vai trocar suas diversões pagas por diversões gratuitas. Por exemplo, você pode, em vez de pagar o clube para fazer academia, para nadar, você pode fazer exercícios no parque, correr na vizinhança, etc, etc. Se você comprava videogames todos os meses, você pode usar Abandonware, que é jogos que foram abandonados, Abandonware, você pode jogar jogo gratuito no computador, emular. Você pode, se você já tem uma coleção de jogos, terminar todos eles antes de pensar em comprar outro, ou só comprar em promoções, etc. Então, se você gostava de sair, você vai ou sair para lugares gratuitos, ou vai sair menos, etc. Então, e sempre tentando substituir a diversão paga por uma gratuita. De repente você pode ter um novo hobby que é muito mais saudável do que o anterior, que custava dinheiro. As doações eu não cortei, porque acho que a doação faz parte o ato da caridade faz parte a nossa comunhão com Deus. Então é bom a gente, sempre que a gente tem um pouquinho, pelo menos, dar um pouquinho para ajudar o próximo. Então, mas não a ponto de você se destruir, é claro. Você dá o que você tem, conforme a sua possibilidade, mas não a ponto de destruir a sua vida, né? E o corte profissional, quando você começou a ver que está funcionando, que está sobrando dinheiro, você vai ter mais ainda incentivos para cortar. Daí eu imaginei que essa pessoa consegue cortar de 500 para 400 usando a mesma técnica, o supermercado, diminuição de volume e troca de marcas. Combustível para 200 usando a mesma técnica, não ir nos lugares, usar a forma de transporte alternativo, etc. Vestuário cortou para 0, ela formou um guarda-roupa formado dura 2-3 anos. Ela não precisa ficar comprando roupa toda hora, porque as pessoas compram roupa por ansiedade. Vai passear, agora o shopping está fechado com a pandemia, mas mulher principalmente vai ao shopping e tem que comprar alguma roupa, mas o guarda-roupa tá formado, você vai ao shopping, come o lanche, passeia, ou sei lá onde você vai, e esquece, não existe a possibilidade de comprar roupa sem estar com algum déficit no guarda-roupa. Essa é uma forma inteligente de você manusear o vestuário, que é só mais uma parte da vida, é só mais uma necessidade. Não podemos andar nus por aí, não deve ser a sua razão de viver, andar na moda e tal. Então você comece a se policiar, pare de seguir modelo de Instagram, influenciador que fala de roupa, mude o seu foco, mude as coisas nas quais você dá valor, que roupa vai se tornar apenas um pequeno detalhe, não vai ser mais a razão de viver, etc. Diversão zerada, não quer dizer que a pessoa não está se divertindo, como eu disse, ela encontrou 3-4 hobbies, 3-4 passatempos que são gratuitos. Geralmente as pessoas nem têm tempo para manter 3-4 passatempos sendo exercidos. Então, se ela conseguiu colecionar 3-4 formas de passar o tempo, de se divertir, que são gratuitos, ela vai zerar. A diversão, doações, ela manteve. Daí, então, total R$700. De R$1.700, baixou para R$700 os gastos variáveis. E eu coloquei aqui o vermelho, o laranja e o verde para indicar que esses cortes não precisam ser de uma hora para outra. Eles podem ser graduais, você se acostumar com um corte, depois você fazer um outro, etc., ao longo de vários meses e tal. E qual é a razão de você fazer sobrar dinheiro? Qual a razão de você tá fazendo esses cortes todos? Sobrou dinheiro, e agora? Onde alocar o dinheiro economizado? 3 lugares. 1. Reserva de emergência. R$100 o mínimo.
até 6 meses de despesa. Você vai ter guardadinho, geralmente na poupança, um lugar acessível, porque você não tá, a preocupação não é fazer render, não é um investimento, é só uma reserva de emergência. Alocou lá no mínimo R$100, pode ser de repente um mês de despesas e tal. Um mês de despesas já é bem interessante. Mesmo porque no capítulo anterior a gente estava fazendo o quê? Diminuindo as despesas. Então, cada vez menos tem que ser o tamanho da sua reserva de emergência. Vamos supor que seja um mês de emergência. E 6 meses de emergência é uma reserva de emergência daquelas que ninguém pode botar defeito. É sensacional. 2, quitar dívidas. Eu acho que você não precisa chegar em 6 meses de reserva. Você tem um mês de despesa guardado, ou tenha, sei lá, meio mês de despesa guardado. Você pode começar a se preocupar em quitar as dívidas. Para que ter a reserva? Por que eu não posso quitar a dívida primeiro? E a reserva não precisa ser muita coisa, pode ser de 100 a 500 reais, já é uma reserva. A reserva ela tem que cobrir a próxima emergência para você não se endividar ainda mais. É óbvio que algumas emergências não vai conseguir cobrir, mas é uma reserva, uma mini reserva, uma reserva emergencial mesmo. Assim, uma dor de dente que vai resolver com uma ida ao dentista de 100 reais, 200 reais. Ela vai cobrir, o pneu furou, queimou o chuveiro, alguma coisa assim circunstancial, mas não trágica. É óbvio que se a tragédia vier, aí esse plano todo aí a gente vai ter que reestudar. Mas é para isso que serve a reserva. Então, quitar as dívidas e depois você vai pensar em... Depois você vai pensar em gerar renda passiva. Depois você vai pensar em comprar ativo, comprar coisa que gera dinheiro, etc, etc. Isso não é para agora. A gente tem que focar em reserva de emergência e quitar dívida. Não, você não vai virar investidor enquanto você está atolado em dívidas. E como quitar as dívidas? A gente vai conhecer aqui, ou vai revisitar, para quem já conhece, o método bola de neve do financista, do consultor financeiro americano David Ramsey, que talvez seja o método mais famoso do mundo de quitar dívidas, método bola de neve. Como funciona esse método? Primeira coisa é você listar as suas dívidas. Então aqui a gente tem... me adiantei aqui. Desculpem. Empréstimo R$100. 2, cartão de crédito R$300. Prestações R$900. O carro, financiamento R$7.300 e o financiamento R$43.600. Essas são as dívidas da pessoa. Então, na primeira etapa, ela vai quitar o primeiro empréstimo, que era o mais barato, era R$100. Então, empréstimo quitado no primeiro mês, daí sobram os outros. No segundo mês, ela vai quitar o cartão de crédito, que era R$300. No terceiro mês, ela vai quitar as prestações, que eram 900, e daí assim por diante, conforme os meses vão passando, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Sempre atacando a menor dívida primeiro, porque ela é mais fácil de quitar. Depois que você eliminou ela, você vai para as próximas. Existem outros métodos. Existe, por exemplo, atacar sempre a de juro maior. Por que a dívida, o método bola de neve é interessante? Porque você vai tendo pequenas vitórias. Em janeiro, você tem a dívida, em fevereiro você já tem uma dívida a menos. Você vê as coisas evoluindo. É igual... quando você começa a guardar, e começa a guardar pouquinho, em vez de falar, não, vou esperar ter R$10.000, daí eu invisto tudo uma vez. Não, guarda R$100 por mês já, e vê a sua fortuna, entre aspas, aumentando e tal. Então, o método bola de neve, primeiro, listar todas as dívidas, descobrir quanto você deve de verdade, e ir quitando as dívidas da menor para maior, uma após a outra. Como? Através dos cortes que a gente já fez anteriormente, diminuir estilo de vida, etc. O que a gente deve evitar se envolver enquanto a gente está nesse processo de sair do atoleiro e chegar à liberdade financeira? Eu fiz aqui listas de armadilhas que vão se apresentar para você ao longo da vida e ao longo desse processo. Marketing multinível. Todas as formas de marketing multinível é bom evitar. Geralmente as pessoas perdem dinheiro. 1 em cada 100 pessoas, segundo os últimos estudos, consegue ganhar dinheiro em marketing multinível. 1 em cada 100. Então, não importa se é ou não é golpe, se é um legítimo ou não. Se uma pessoa em cada 100 consegue ganhar, não vale a pena se meter nisso. E pirâmide financeira, por óbvio,
Também não. Todo mundo vai criticar, falar, porra, mas marketing multinível é legal, você vai ser um empreendedor. Se você tem gente que fica rico, ó, a primeira coisa que vocês vão falar, tem gente que fica rico. Se você tem marketing multinível, o que é? Você vai ter que convencer outras pessoas a entrar ou comprar o produto da empresa lá em Nodê, seja o que for. Se você tem lábia suficiente para vender produto de marketing multinível, de empresa desse estilo, ou para chamar a gente para entrar, você consegue ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa, qualquer outra coisa. Então, produza alguma coisa você mesmo e venda você mesmo, porque o seu carisma é algo fantástico. Que geralmente quem ganha dinheiro com marketing multinível são pessoas absolutamente extrovertidas, de um carisma contagiante. Eles vão ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa. Então, fique longe de marketing multinível e pirâmide. Fique longe de criptomoeda. Por que ficar longe de criptomoeda? Criptomoeda, o valor intrínseco de toda criptomoeda é zero. Ela não representa uma cota de uma empresa, ela não representa uma porção de um imóvel, ela não representa algo real, que tem valor real. É muito diferente de ações de uma empresa. Por exemplo, você tem um pedacinho da Itaú. Você tem um pedacinho de uma empresa que vale X reais. Você tem um pedacinho de um fundo imobiliário, você tem um pedacinho do imóvel que vale X reais e gera tantos por mês de aluguel. Agora, você tem 100 mil reais em criptomoeda, você tem 100 mil reais de algo que o valor inerente real é zero. É só uma ficção. Então, você pode sim ganhar dinheiro especulando em criptomoeda, mas você pode perder tudo, porque o valor real é zero. Então a questão não é se as pessoas ganham ou não ganham dinheiro, volta ao problema da pirâmide e do marketing multinível. Quantas pessoas ganham dinheiro com criptomoeda? De cada 1.000, uma. De cada 1.000, 2, 3. Ou seja, é mais fácil você ganhar dinheiro com MMN do que com criptomoeda, e é dificílimo ganhar dinheiro com MMN. Forex, mesmo esquema. Se alguém, não, você vai fazer aqui o Forex, vai especular com moedas estrangeiras. Não se meta nisso, provavelmente você não entende. Mesmo que você entenda, não tem muita lógica. Não é hora para isso, sobretudo se você está endividado. E aliás, eu entendo que nunca é hora para isso. Mas se você já tem um patrimônio de R$1 milhão, você quer brincar com 2, 3 mil reais uma única vez só para ver a merda que é a mesma coisa que até um cassino. Atividades ilícitas, jamais se meta com crimes, jamais se meta com enganar os outros, jamais se meta com tráfico de entorpecentes, com todo tipo de ilícito. Por quê? Primeiro, porque nós não estamos sozinhos nesse universo, tem um Deus que vê tudo o que a gente faz. Existe também leis da existência, como a lei do retorno, etc. E mesmo que dê certo, você está amaldiçoado por toda a eternidade quando você comete algo ilícito. Então não vale a pena. Outra coisa a se evitar quando se está endividado é day trade. Vai ter sempre aquela pessoa, você vai comprar, você acorda de manhãzinha, às 10 da manhã você vai comprar ações aqui, vai vender na alta, comprar na baixa. Não é hora para isso se você está endividado. Se você tem talento para esse tipo de coisa, vai trabalhar numa corretora, ganha o seu troquinho e paga suas dívidas. Depois que você tiver seu patrimônio, você pode até reservar 5 mil reais para um day trade, se você tem um patrimônio de 300, 400 mil reais. Provavelmente você vai perder dinheiro, mas você perdeu 3 e tem 400 mil, a lição já é válida. Atalhos em geral, todo e qualquer atalho que alguém te aparecer um atalho que parece bom demais para ser verdade, geralmente não é verdade. Alavancagem e futuros, aquele pessoal que fala, você abre conta numa corretora, em vez de investir o que sobrou das suas economias e tal, você vai lá e usa a alavancagem. O que é alavancagem? Você paga uma garantia e daí compra 50 vezes mais em ações, daí você fica com uma dívida que você nem tinha o dinheiro para pagar. Futuros, você especular sobre para onde vai uma cotação de um ativo. Não se meta com essas coisas agora. Aliás, a alavancagem em futuro nunca se meta. Invista o dinheiro que você tem, não que você não tem. E em algo que você sabe exatamente o que é, tem certeza absoluta e tal. E eu falo, vai ser muito raro você ter certeza absoluta sobre alguma coisa. E eu coloquei aqui um campo próprio, binário, entre aspas. Se alguém chegar para você oferecendo alguma oportunidade de investimento, entre aspas,
e a pessoa em algum momento da apresentação dela, do papinho dela, ou do vídeo, ou seja, do que for, mencionar esse termo binário, desliga o vídeo, fala que tá com pressa, tem que ir embora, bloqueia a pessoa, falou binário, é problema. Não se meta nessas coisas. Então, se você evitar se envolver nesses itens aqui, nesses 7 itens, nesses 9 itens, você já está bem encaminhado. E aproveitar trabalho avulso, horas extras, investimentos regulamentados certinho na bolsa, bonitinho. E não é todo, tem empresas horríveis na bolsa, coisa bem estudada. E aliás, não é hora para pensar nisso, é hora de pensar em pagar as dívidas, fazer a reserva de emergência. Renda passiva, isso é mais para frente. Minimalismo, o que é minimalismo? Você tentar ser mais feliz com menos, cada vez mais feliz com menos. Quando eu falo de cortar gasto de diversão, não é cortar a diversão. Você tem que buscar cada vez se divertir mais, cada vez se agradar mais, mas cada vez se divertir mais e se agradar mais com menos dinheiro. Você tem que ser cada vez mais feliz, mas com cada vez menos dinheiro. Então, nunca jamais pense que quando eu falo de orçamento, de controlar gastos, eu estou falando de viver pior. Não, muito pelo contrário. Viver cada vez melhor, mas cada vez com menos. E quais são, para terminar, quais são os benefícios disso tudo? De quitar as dívidas, de ter uma reserva de emergência, ter dinheiro sobrando até para pensar em investir de repente. Sensação de segurança, essa sensação de que você tem as suas contas sob controle, que você gasta menos do que ganha, uma sensação maravilhosa de segurança. Flexibilidade, você não tem dívidas, quanto menos dívidas, menos problemas você tem, mais livre você é. Você pode achar oportunidades, você pode achar, inclusive, possibilidades de se divertir. Falar, pô, eu não tenho dívida, eu posso passar um fim de semana na praia, etc, etc, etc. Menos estresse. Daí as pessoas voltando mas eu posso passar fim de semana na praia com empréstimo. Mas depois você vai ter que ficar pagando aquilo, o estresse aumentou. Então, a sensação de você se divertir, mas podendo de verdade, tá aproveitando aquele momento, é outra de você se enrolar, se ferrar para poder se endividar para poder se divertir. Menos ansiedade e mais possibilidades. Então, esses são os benefícios. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.